E aí, hoje a gente vai investigar um paradoxo bem curioso. Como é que as IAs mais avançadas que existem, que são capazes de escrever romances inteiros, acabam cometendo erros que parecem bobos, absurdamente simples? Vamos descobrir juntos. Para começar, dá uma olhada nisso aqui. É quase uma piada. Imagina a cena. Londres, século XIX, tudo no clima, carruagens a lampiões a gás, e aí, do nada, a personagem principal tira do bolso um iPhone. Pois é exatamente esse tipo de deslize, de erro de consistência, que a gente vai investigar a fundo. E essa é a grande questão, né? Como uma tecnologia que é tão poderosa, que consegue gerar dezenas de milhares de palavras, pode ser tão esquecida? Esse é o mistério que a gente vai tentar solucionar hoje. Então vamos abrir oficialmente o nosso arquivo de caso. Na primeira parte da nossa investigação, a gente precisa definir o que é o crime aqui. A inconsistência da IA quando ela tem que escrever textos muito longos. O ponto crucial é este. Quanto maior a história que a IA escreve, maior a chance dela simplesmente esquecer detalhes importantes que ela mesma mencionou lá atrás. Isso é um desafio gigantesco para os desenvolvedores. Para resolver um mistério desses, os pesquisadores precisavam das ferramentas certas. Um verdadeiro kit de perícia. Basicamente, eles tiveram que construir um detetive digital, um programa que pudesse encontrar e categorizar todas as provas de um jeito sistemático. E foi daí que nasceu Coin Story Bench. Pensa nisso como um ambiente de teste padronizado. É uma coleção de 2.000 cenas de crime em potencial, ou seja, 2.000 pontos de partida para histórias criados de propósito para provocar e estudar esses erros da IA. E essa é a principal ferramenta forense deles, o Consult Checker. O processo é super metódico. Primeiro, ele escaneia a história toda procurando trechos suspeitos. Depois, ele compara esses trechos para achar os conflitos diretos. Aí, ele constrói uma cadeia de evidências com as citações exatas do erro. E, por fim, gera um relatório completo. É uma caça às contradições totalmente automatizada. Ok, com o nosso detetive em campo, a investigação começou a revelar os principais tipos de erros. Chegou a hora de conhecer os suspeitos de sempre nesse caso da IA esquecida. Para organizar todas as provas, os pesquisadores criaram 5 categorias de erros, como se fosse o modus operandi de cada falha. A lista vai desde problemas na linha do tempo e na lógica da trama, passando por falhas na personalidade dos personagens, até contradições nos detalhes mais básicos do cenário. Olha só um exemplo clássico de erro de consistência factual e de detalhes. Num momento, o texto diz que a identidade do paciente mostra o nome Robert Wilson, 45 anos. Logo em seguida, o arquivo do mesmo paciente diz que o nome dele é Michael Johnson, também de 45 anos. Ué, qual dos dois é o nome certo? É um erro simples, mas que quebra totalmente a imersão na história. E aqui um erro de caracterização. A história estabelece que a Sarah é uma aluna super tímida e introvertida, mas de repente, do nada, ela se levanta e grita para todo mundo que é a aluna mais incrível dali. Não faz o menor sentido. A IA simplesmente esqueceu quem era a personagem. Certo, já identificamos os suspeitos, agora é hora de analisar as pistas. A investigação revelou padrões muito fascinantes sobre como, e mais importante ainda, onde esses erros costumam acontecer. Então vamos à primeira pista, a localização. Será que existe um padrão? Em que ponto de uma narrativa bem longa a memória da IA começa a falhar? E este gráfico ilustra a resposta de forma brilhante. Os fatos, em azul, são quase sempre estabelecidos no comecinho da história. Mas as contradições, em vermelho, tendem a se aglomerar bem no meio da narrativa, ali pela marca de 40% a 60%. É quase como se a IA perdesse o fôlego no meio da maratona. A segunda pista é ainda mais intrigante. Será que existe algum tipo de sinal de alerta, uma impressão digital que aparece um pouquinho antes da IA cometer um erro? E a resposta é um sonoro sim. Esta tabela é a prova irrefutável. A entropia, que de forma simplificada é uma medida da incerteza do modelo, simplesmente dispara momentos antes do erro acontecer. Ou seja, a IA não erra do nada, ela erra quando fica mais confusa sobre qual palavra deve vir a seguir. E a nossa última pista é: esses erros são crimes isolados ou existe uma colaboração entre eles? Será que um tipo de erro acaba levando a outro? Esta matriz de correlação revela que eles são parceiros no crime. Erros de consistência factual parecem ser o pivô da história porque estão fortemente ligados a erros de personagem e de construção de mundo. Um errinho factual, por menor que seja, pode desencadear uma cascata de outras inconsistências. Com todas as pistas reunidas, chegou a hora do veredito.
O que toda essa investigação nos diz sobre o estado atual das IAs que contam histórias? E aqui está a fila de reconhecimento final. Este gráfico mostra como vários modelos de IA se saíram. Alguns, claro, se saem melhor que outros. Mas a verdade é uma só. Todos, sem exceção, ainda tropeçam feio na consistência quando as histórias ficam longas. Neste caso, não há inocentes. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A memória da IA está melhorando, sem dúvida, mas a falha fundamental ainda existe. Se um contador de histórias não consegue se lembrar da própria história que está contando, até que ponto a gente pode confiar nele para ajudar a escrever as nossas? Essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.